versículo 24, meus irmãos. Vamos ler juntos, se você tem aí. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, oremos mais uma vez. Deus Santo, Eterno, Majestoso, louvado seja o Teu nome. Eis aqui, Senhor, a Tua palavra, eis aqui uma porção da Tua igreja, uma igreja que carece da Tua palavra, e uma palavra que é poderosa para instruir, para corrigir, para exortar, para educar na justiça. Que o Teu Espírito Santo permita-nos compreendê-la, que ela seja aplicada no nosso coração, semeada no mais profundo do nosso ser, e que haja nesta noite reconciliações, conversões, transformações, e que isso tudo venha redundar para o louvor da Tua glória. Em nome e por amor de Jesus que oramos. Amém. Nós temos aprendido, meus irmãos, desde o início do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, hoje já é o sermão 33, sobre o Sermão do Monte, que começa em Mateus capítulo 5, estamos caminhando para o final do capítulo 6, ainda teremos o capítulo 7, em todo este sermão, nosso Senhor nos ensina a coisa mais óbvia, para os seus seguidores, para os seus discípulos. Ser meu discípulo é ser diferente, em todas as áreas, em todas as esferas, e em todas as tuas faculdades. Nós já vimos, e se você não teve a oportunidade ainda, nós temos isso tudo gravado, em cada área que o Senhor vai apresentando aqui. Quando nós chegamos no capítulo 6, a partir do verso 19, o nosso Senhor, que já dissera que temos de ser diferentes quanto ao nosso caráter, temos de ser diferentes quanto à nossa influência, quanto à nossa justiça, quanto à nossa religiosidade, Ele agora vai dizer que nós somos diferentes quanto à ambição. Pode ir lá para o 6, para o ponto número 5. Quanto à ambição, do versículo 19 até o versículo 34, o Senhor está confrontando os seus discípulos, dizendo em que área também eles precisam ser diferentes, quanto à ambição. Não quer dizer que a diferença dos discípulos seja os que não são crentes, os que não são religiosos, são ambiciosos, e nós que somos cristãos não somos ambiciosos. Não é isso. A ambição não é pecado. Eu já trouxe para os irmãos a definição, que é um anseio de alcançar algo, é um alvo, uma meta na vida. A diferença não é ter ou não ter ambição, a diferença é qual é a ambição. E vocês precisam ser reconhecidos como meus discípulos também na ambição. E para falar do versículo 24 hoje, eu preciso mencionar as duas metáforas anteriores. Nosso Senhor apresenta 3 metáforas, 3 exemplos de como nós podemos fazer essa autoavaliação, se a minha ambição também é diferente. A primeira, ele fala sobre o tesouro, que nós já temos um sermão sobre isso lá. Depois ele fala sobre a luz, ou luz e trevas, que também já tem um sermão lá. E hoje ele fala sobre os dois senhores, ou sobre a escravidão. Eu não posso falar sobre a escravidão hoje sem ao menos mencionar algumas coisas dos anteriores. Obviamente eu não vou me aprofundar, porque nós já passamos por lá. Eu preciso apenas fazer uma relembrança
para fazer um desfecho hoje. A pergunta que se fez lá na primeira parte, quando o Senhor apresenta, quando fala, aí na Bíblia tem os tesouros no céu, nessa primeira metáfora. O Senhor diz assim: não ajunteis para vós outros tesouros sobre a terra, onde os ladrões escavam e roubam, e onde as traças corroem, mas ajuntai para vós outros, ou ajunteis para vós outros tesouros nos céus, onde os ladrões não escavam nem roubam. E ele vai dizer o porquê disso. Ele vai dizer: porque onde está o teu tesouro, aí então estará o teu coração. A pergunta que se faz aqui é o seguinte: o que é valioso para você? O que você atribui valor? Respondendo a essa pergunta, ou tentando responder essa pergunta, a gente faz uma próxima. E aonde está isso que você atribui valor? O que realmente é importante para você? E por mais que as nossas respostas sejam coerentes, sejam boas respostas, minha família é uma boa resposta. Mas aonde está a tua família? Está aqui. Então é um tesouro nesse lugar. Por mais importante que a sua família, e eu estou usando logo a família, poderia falar de trabalho, de emprego, de diploma e tantas outras realizações humanas. Se aquilo que de fato tem valor para mim está nesta vida, ali estará também o meu coração. E o Senhor aqui quer que todas as minhas faculdades estejam atreladas a Ele. Nosso Senhor é exclusivo. Ele não quer concorrência. Porque qualquer outra coisa que eu der glória, que não seja o Senhor, qualquer coisa que eu depositar no meu coração, que não seja o Senhor, é ruína para mim. Eu encontrarei frustração, eu encontrarei decepção, eu encontrarei tristeza. E eu vou chegar ao cabo, ao fim da minha vida, e olhar para trás, e com toda certeza direi o mesmo que Salomão disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é como correr atrás do vento, porque eu depositei o meu coração nas coisas que eram perecíveis, e todas as coisas desta vida, elas são perecíveis. Não estou dizendo que nós não temos que honrar nossos pais, amar nossos cônjuges e nossos filhos, não estou dizendo isso, mas nosso coração não pode estar devotado a eles. Muitas vezes são os meus filhos, minha família, que me fazem tropeçar. O coração de vocês, se estiver posto em qualquer coisa nesta vida, vocês são os mais infelizes de todos os homens. Não sou eu que estou dizendo isso, são as Escrituras que dizem. Como eu amo meu filho, meus irmãos, como eu amo meu filho, eu não sei explicar o amor que eu tenho pelo meu filho. Se você tem filho, você sabe o que é. Esses dias eu fiquei emocionado só pela resposta que eu obtive de um professor dele, dizendo das notas dele, dizendo que não se surpreendeu das notas que ele foi, etc. A minha esposa mandou o áudio da mensagem do professor, e eu respondi para ela assim: amor, nós temos que ser gratos ao Senhor. E meu coração foi invadido de uma gratidão tão grande pelo filho que eu tenho, que Deus me deu, que eu fiquei comovido só de falar das notas dele. Eu não consigo imaginar se fosse algum dia vê-lo no caixão. Eu acho que eu vou morrer junto. Mas a palavra ensina para mim, e eu preciso insistir nesse ensino, que nem pai, nem mãe, nem filho, nem filha, ninguém, nada nesse mundo deve roubar o meu coração do Senhor. Porque se assim acontecer, eu serei infeliz, não encontrarei sentido para a vida, porque só há sentido na minha vida se o meu coração estiver inteiramente dedicado ao Senhor. Se a glória for dedicada, a glória devida for dada inteiramente ao Senhor, com dor, com o coração sangrando, com sofrimento profundo, com uma dor que não dá para explicar, nós ainda teremos de respirar e entender
que a minha esperança e o meu coração não se limitam a esta vida. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Existem cristãos que conseguem ser mais infelizes do que não cristãos, porque seus corações não estão devotados ao Senhor. O verso 21 diz: porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Por mais que eu ame meu filho, ele está aqui me ouvindo aqui agora, por mais que eu ame meu filho, ele não é o meu tesouro. Ele é uma missão que Deus me deu, de amar, de cuidar, de ensinar, de evangelizar, de ser exemplo, de morrer por ele se necessário for, mas o meu tesouro é Jesus Cristo. E se não for, eu não serei um bom pai para ele. Se eu trocar Jesus por ele, eu não estarei sendo um bom pai para ele. Eu serei um bom pai para ele se eu disser assim: isso não dá, porque isso desonra Cristo. E ao invés de aborrecer Cristo, eu prefiro aborrecer você. Assim eu estarei fazendo o meu papel. Mas para entender sobre a escravidão do versículo 24 que nós lemos, preciso também dar uma repassada nos versos 22 e 23, quando falei e preguei para vocês sobre a luz. Jesus diz o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Assim como o coração estava envolvido na passagem anterior do tesouro, aqui o que está envolvido é a minha razão. Lembrem-se, ou lembram-se que eu disse agora há pouco, que eu sou discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus é ser diferente. Ser discípulo de Jesus não é ser igual a mais ninguém. Porque, entre outras coisas, além do meu caráter, além da minha influência, que já foram vistos anteriormente, todas as minhas faculdades precisam estar em lealdade plena e total ao Senhor. O que ele está falando aqui para nós sobre o tesouro, sobre a luz e sobre os dois senhores, ou sobre a escravidão, tem a ver com lealdade, com devoção. O meu coração é devoto ao Senhor. Aqui são, ou é a minha mente, é a nossa mente, que é devota, que está ligada, submissa. Nós vimos o que significa esses olhos bons, porque é importante saber, porque os olhos sendo bons, todo o corpo será luminoso. Os olhos bons significam os olhos fitos no Deus da Bíblia. Significa que a minha razão está conectada, está ligada, alinhada com o Deus da Bíblia. E ainda que o meu coração esteja, como eu disse agora há pouco, sangrando, envolto a sofrimentos, e até mesmo exposto a desânimos, a tristezas profundas, a minha mente agora, que é uma mente devota ao Senhor, essa mente agora vai entrar no circuito. Meu coração está sangrando, mas a minha mente vai dizer: eu estou com os olhos fitos no Senhor. Oh, coração, você está sofrendo. Oh, coração, você está envolto aí a perdas e a dores tremendas. Mas os meus olhos, os nossos olhos estão postos no autor e consumador da nossa fé. Eu preciso nesta hora que a minha mente seja aquela mente bíblica, aquela mente cristã, aquela mente de Cristo, que contempla o Deus da Bíblia, o Deus da providência, que providencia para nós tudo o que nos é necessário para sobreviver. É por isso que nós vamos encontrar mais à frente aqui nesse trecho, nosso Senhor dizendo: o vosso Pai Celeste sabe de tudo o que necessitais. Você precisa se lembrar disso na hora da escassez. Você precisa ter sua mente ativa, uma mentalidade bíblica.
e não avaliar as coisas na perspectiva mundana, porque se a sua mentalidade for uma mentalidade mundana, todo o teu corpo será ou estará em trevas. O que significa estar em luminosidade? O que significa estar em trevas? O meu corpo está em luz, a minha vida em luz, é consequência da minha mente focada em Cristo, os meus olhos focados em Cristo. A luz advinda disso significa que haverá na minha vida esperança. Há esperança. Mas eu estou sofrendo, mas há esperança. Mas eu estou em prejuízo, mas há esperança. Mas eu estou perdendo, mas há esperança. Porque a minha esperança não depende de nada dessas coisas. Haverá confiança, mas eu estou perdendo, mas eu confio. Mas eu estou tendo prejuízo, mas eu confio. Eu estou sofrendo, mas eu confio. Haverá esperança, haverá confiança, haverá segurança. Não vou repetir tudo que eu disse. Eu estou sofrendo, eu estou perdendo, eu estou em lamúrias, eu estou em agruras, eu estou em prejuízos, mas eu estou seguro. Eu estou até em perigo, mas estou seguro, porque os meus olhos estão postos no Senhor. Enquanto Pedro tinha os seus olhos focados no Senhor, todo o teu corpo era luz, toda a sua vida era luz. Mas quando ele parou, diz o texto, ele começou a reparar na força do vento, ele começou a reparar nas circunstâncias, ele perdeu de vista o Senhor, somente perdeu de vista que o Senhor é onipotente, que o Senhor é onisciente. Ele perdeu isso de vista e começou a afundar. Uma vida cheia de trevas é uma vida sem esperança, sem confiança, sem segurança, porque os seus olhos não estão postos no Deus da Bíblia, no Deus santo, soberano, que nada escapa ao seu olhar. Coração envolvido, mente envolvida. E o versículo 24, a outra faculdade envolvida, a nossa vontade. O que o Senhor requer aqui nesse versículo 24 é que, além de o meu coração estar devotado a Ele, totalmente devotado a Ele, que a minha mente, a minha razão esteja devotada, fixada nele, alimentada por Ele, a minha vontade, ou tentando explicar um pouco melhor, a minha prática de vida seja condizente com isso. Então, o Senhor requer que eu viva, que eu demonstre de fato aquilo que o meu coração e que a minha mente dizem crer. Eu preciso então, para a prova dos 9, ou para a prova final, você passou nas peneiras anteriores, e eu tenho reconhecido que o teu coração tem sido devotado a mim. Eu tenho percebido que você fita os olhos em mim, e que em todos os momentos da sua vida de dificuldade, você traz à memória aquilo que pode te dar esperança. Você, como Jó, por exemplo, envolto a sofrimento, você traz à memória que o seu Redentor vive. Você, por exemplo, do apóstolo Paulo, sabe em quem tem crido, está bem certo que é poderoso para guardar o seu bom depósito. Mas eu quero agora saber, nos finalmente, a quem você de fato serve, de quem você é escravo. É uma palavra dura para nós, meus irmãos, até pela nossa história cultural. Servo parece uma palavra assim mais coerente para expressar a minha relação com Jesus Cristo. Nós somos servos de Jesus Cristo. Nós somos, na realidade, amigos. É melhor falar amigo, porque é bíblico também. Ele nos chama de amigos. Mas nós somos amigos não em patamares de horizontalidade, de igualdade. Nós somos amigos servos. Ele é mestre. E esse servo, numa linguagem bíblica, numa interpretação correta, é escravo. Porque o servo tem a conotação de ser um empregado, que tem os seus horários,
tem as suas funções reguladas pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Eu consegui falar mais ou menos, hein? Que mineiro, irmãos, é complicado falar Consolidação das Leis Trabalhistas. A gente fala Consolidação das Leis Trabalhistas. É mais fácil falar assim, e a pessoa entende, né? A relação dele com o patrão é regulada por sindicatos. Essa relação do servo, do empregado. A relação de escravo eu não tenho direitos, eu não tenho horário, eu não tenho exigências, não tem sindicato entre mim e o meu Senhor. Paulo, quando se apresenta às igrejas, ele fala: Paulo, servo de Jesus Cristo, é a tradução na maioria das nossas Bíblias, mas a expressão que ele usa lá no grego é doulos. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E o Senhor Jesus poderia fazer várias comparações, se de fato, para de fato eu poder comprovar se eu sirvo Ele mesmo ou não. Ele escolheu usar aqui o contraponto às riquezas. Ele não colocou outras coisas como contraponto, para eu fazer essa comparação. Mas a gente pergunta, por que ele usou isso? Que eu o sirvo, ou as riquezas. Eu nem sou rico. Então não é para mim essa palavra. Eu li hoje cedo uma ilustração contada por Martin Lloyd-Jones. Eu vou recontá-la para vocês sem ler, para ir mais rápido, e mais breve, e mais ágil. Havia um fazendeiro que, certa ocasião, entrou muito feliz dentro de casa, dizendo para a esposa que a sua melhor vaca tinha reproduzido, tinha dado à luz a 2 bezerros. Isso não é tão comum assim, um branco e um vermelho. Ele estava tão feliz que ele disse assim: eu vou dedicar um desses bezerros ao Senhor, vou criá-los igual, mas quando chegar o tempo, nós venderemos o nosso, ficaremos com os recursos, e o outro nós venderemos e nós levaremos para a obra de Deus na igreja. A esposa perguntou: mas qual dos 2 é o do Senhor? Ele falou: não importa isso agora, vamos criá-los igual, no tempo certo nós faremos conforme eu combinei. Alguns meses depois, ele voltou triste, entrou em casa dizendo: tenho uma má notícia para contar. O que foi que aconteceu? Disse a esposa. Ele falou: o bezerro do Senhor morreu. Ela: mas como assim o bezerro do Senhor? Você não tinha escolhido. Ele falou: você não tinha definido qual seria ainda. Ele disse: foi o bezerro branco, era o do Senhor. O bezerro branco morreu. Martin Lloyd-Jones faz uma aplicação da seguinte maneira: é sempre o bezerro do Senhor que morre. Você assume o compromisso, você entende que tem um compromisso, você se dispõe a servir o Senhor, mas na primeira oportunidade de teste nessa vida, você abre mão do Senhor para qualquer outra coisa, e você não percebe, você acha que você está simultaneamente fazendo as 2 coisas, mas você nunca estará fazendo as 2 coisas, porque não é possível navegar, caminhar, avançar com pés em canoas diferentes. Não é possível servir Deus e as riquezas. Não é possível servir Deus e quaisquer outros interesses nesta vida. É por isso que os meus discípulos são diferentes, porque eles são íntegros, inteiros, são meus e de mais ninguém. Eu sou deles e eles são meus. Jesus diz isso para os fariseus que lhe resistiam. Ele disse: vocês não me ouvem porque vocês não são das minhas ovelhas. Sabe por quê? Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque elas são minhas. Eu não sei se tem um cântico ou tem um hino que diz alguma coisa assim: e ele é meu, eu sou do meu Deus, eu sou do meu Senhor e ele é meu. Não tem algum cântico, um hino, fala assim ou não? Como é que é? Então acho que não é esse que eu conheço, não.
Como é que é? Ó, a letra é essa, mas eu conheço com outra melodia, talvez. Alguém conhece mais algum ou não? Hã? Como é que é isso aí? Você sabe? Do cantor cristão? Ah, sim, sei. Eu sou do meu amado e ele é meu. Meus irmãos, nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos as ovelhas do seu pastoreio. Nós somos a menina dos seus olhos. Somos o povo de sua propriedade exclusiva. E muitas vezes, como filhos rebeldes ou ovelhas desobedientes, nós titubeamos. Nós vamos encontrar Elias chamando o povo e dizendo assim: até quando cocheareis entre dois senhores? Se Deus é Baal, servia Baal. Mas se o Senhor é Deus, servia a Deus. Até quando vocês vão ficar transitando? Tiago, na sua epístola, vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer: homens de ânimo dobre. Ninguém pode servir a dois senhores. Muitas vezes o dinheiro nos domina e nós não percebemos. Muitas vezes esse mamon exerce um domínio muito grande sobre nós. E quando essa ilustração do bezerro do Senhor que sempre morre, é o seguinte: passei uma necessidade financeira, primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ficam em falta é o dízimo ao Senhor. Eu estou apertado, Deus vai entender. Deixa eu roubá-lo um pouquinho, mas depois eu acerto a vida. É porque o bezerro dele morreu, ou seja, eu passei uma dificuldade financeira e ele é que paga o prejuízo. Eu controlei mal os meus gastos. Na realidade, o Senhor quer lealdade integral. Meu coração totalmente devoto, minha mente totalmente focada nele, voltada para ele, e a minha vontade, a minha prática de vida. Para encerrar, meus irmãos, duas coisas. A primeira delas: o Senhor não suporta deslealdade, irmãos. O Senhor não suporta lealdade dividida. Me faz lembrar o texto que eu já preguei para os irmãos aqui, do profeta Oséias, que o Senhor mandou que ele se casasse com uma mulher de prostituições, e que seus filhos tivessem nomes todos amaldiçoados, e que ele experimentasse na sua própria pele o que é levantar-se pela madrugada e não ver a sua esposa no seu leito. E então perguntaram ao Senhor: Senhor, onde está a minha esposa? Está nos braços de outros homens. O que eu devo fazer, Senhor? Vai buscar a tua esposa. Depois de um coração arrasado por uma experiência tão terrível quanto essa, e experimentar a deslealdade dentro da sua própria casa, então o Senhor deu ao profeta a missão: agora vai lá na praça, e diz para o meu povo que, como marido, como noivo fiel, leal, cuidadoso, amoroso, eu vou procurar o meu povo, vou procurar minha noiva, e encontro o meu povo prostrado em outros altares, em outros deuses. Eu fico imaginando esse profeta, meus irmãos, pregando para a nação: voltem para a presença do Senhor, porque o Senhor não suporta dividir vocês com nada e com ninguém. O zelo do Senhor é urgente, como o noivo amoroso está à procura de vocês, e vocês nos braços de outros deuses, assim como a esposa dele fazia. Quero encerrar lendo aqui um trecho. Admitamos, meus irmãos, muitos de nós, quase todos nós, temos uma dificuldade muito grande para encontrar sabedoria para viver dessa forma.
de maneira coerente e correta. Quando, por exemplo, surgem 2 vagas de emprego, o fator decisivo na hora de optar por uma delas é o salário, e não a oportunidade que cada uma nos proporciona de servir ao Senhor. Não é essa a pergunta que normalmente se faz. Compramos coisas sem necessidades, comemos além do que precisamos, somos materialistas, somos consumistas, adoramos o Deus do presente século. Não podemos dividir nossa devoção. Estamos vivendo como os materialistas e os consumistas, como todos aqueles que vivem longe do Senhor. Será que eu preciso mesmo de tudo que eu tenho? Será que eu deveria desejar tudo isso que eu desejo mesmo? Compare, agora eu volto para um autor chamado Carson. Ele diz assim: compare essa atitude, muitas vezes dúbia, que nós temos, com a do comentarista Matthew Henry, que nasceu em 1662 e morreu em 1714, que quando foi roubado, voltou para casa e escreveu uma mensagem sobre isso no seu diário. Compare a sua atitude com a atitude desse comentarista, que depois de ter sido roubado, chegou em casa e escreveu o seguinte: Senhor, eu te agradeço, porque nunca fui roubado antes. Senhor, eu te agradeço, porque embora tenham levado meu dinheiro, minha vida foi poupada. Senhor, eu te agradeço, porque embora tenham levado tudo o que eu tinha, não era muito. Senhor, eu te agradeço, porque eu fui a vítima, não quem praticou o roubo. Matthew Henry era um homem que servia a Deus, cujo coração, cuja mente e a vontade estavam em lealdade e devoção ao Senhor. Essas 3 metáforas, o tesouro, a luz e a escravidão, unem-se para exigir lealdade inabalável aos valores do reino. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Que a nossa escolha e opção seja de fato servir a Deus.